Meus amigos, é incrível. É tão decepcionante o momento que nós estamos vivendo no Brasil de hoje. É frustrante. É desalentador. Ontem ou anteontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, numa palestra para os estudantes numa faculdade em Brasília, ele fez algumas críticas ao Poder Legislativo e aos partidos brasileiros. Na crítica ao Poder Legislativo, ele disse que o Poder Legislativo era ineficiente, incompetente, e uma das razões básicas para isso é que o Poder Executivo dominava o Poder Legislativo. E em relação aos partidos, ele criticou dizendo o seguinte, que os partidos brasileiros são partidos de mentirinhas, porque são os partidos que não são programáticos, não são ideológicos. E evidentemente essas críticas foram refutadas imediatamente pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara, o Henrique Alves, e pelo presidente interino em exercício da Câmara atualmente, o André Vargas. Na realidade, o que é de se notar é que o presidente do Senado brasileiro chama-se Renan Calheiros. E nós sabemos quem é o Renan Calheiros. É aquele Renan que já tinha sido presidente do Senado anteriormente e renunciou em função das denúncias contra ele, que está recebendo dinheiro de empreiteiras para pagar as contas da sua amante. Esse homem volta a ser presidente do Senado. E por que ele volta a ser presidente do Senado? Exatamente por isso que já tem isso. Porque o Poder Executivo domina o Congresso brasileiro. Só que o Joaquim não quis ser indelicado. Não disse como o Poder Executivo domina o Legislativo. Ou porque ele acha que é tão evidente que não precisou explicitar isso. Mas nós sabemos. O processo do mensalão está aí. Comprovou que o Poder Executivo comprou a maioria para aprovar os seus projetos com o dinheiro dos contribuintes. Ou seja, através da corrupção ativa e passiva, o Poder Executivo exerce o domínio sobre o Legislativo. Agora vejam só. Quem é o presidente da Câmara? O presidente da Câmara é Henrique Alves. Henrique Alves quase não foi aceito como presidente da Câmara, porque ele tem processos, denúncias contra ele, processos que ainda estão em desenvolvimento contra ele. Portanto, vejam só, no Brasil nós temos três poderes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Só o Poder Judiciário tem uma pessoa representante digna, uma pessoa ética, honesta, sem máculas. Uma pessoa que pode muito bem ser o que quiser ser em qualquer cargo no Brasil. Agora, o Senado brasileiro ser presidido por um corrupto, pelo homem que recebe dinheiro para fazer pagamento das suas pensões alimentícias da sua amante, relativa ao filho que teve com a amante, é esse o presidente do Senado brasileiro? O presidente da Câmara, cheio de denúncias, cheio de processo na justiça contra ele, esse homem que é presidente da Câmara do Legislativo brasileiro?
país é esse que nós estamos vivendo? Já o André Vargas reagiu ao processo, disse uma coisa interessante. Diz que eles, os legislativos, são eleitos pelo povo. E, na realidade, isso sempre existe quando esses bandidos que atuam no Congresso, para se defender, dizem assim: eu fui eleito pelo povo. Isso significando, entre aspas, o seguinte: eu tive permissão para fazer o que eu quiser. Isso é como se fosse um Deus. Não é? O povo, Deus permitiu que ele fizesse o que quisesse, poder roubar, poder matar, poder fazer o que quiser, porque ele está protegido pelos votos populares. Não é bem assim, meus amigos. Então, a situação do Brasil caminha para uma situação cada vez mais conflitante. O processo do mensalão não acabou. O processo do mensalão ainda pode livrar o senhor José Dirceu, por exemplo, Jeronimo e João Paulo da Cunha, da cadeia, porque os ministros, tem ministro ainda para ser indicado. E eles agora estão sendo indicados, escolhidos a dedo, para beneficiar os quadrilheiros do PT. E isso quem denunciou não fui eu. Quem denunciou foi José Dirceu. José Dirceu, para atacar o Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele disse que sim, o ministro Fux tinha se comprometido a beneficiar os mensaleiros do PT. E por isso ele foi escolhido como ministro do Supremo. Na realidade, ao dizer isso, José Dirceu, além de atacar o Fux, o objetivo maior dele atingiu também, que era a Dilma. Ou seja, ele está dizendo que a Dilma está escolhendo ministros que beneficiem a sua base política. Ou seja, uma escolha nada republicana, uma escolha que não pensa no país como um todo. Uma escolha digna de pessoas como a própria Dilma, como Lula, que confunde coisas do Estado com coisas particulares e coisas partidárias. E isto é um absurdo. As pessoas desse tipo não poderiam jamais dirigir o país. Na realidade, o que Barroso disse, que os partidos são de mentirinhas. E na verdade são partidos que não têm programação nenhuma, não são programáticos, não são ideológicos, são partidos que buscam o poder pelo poder. As críticas do ministro Joaquim, ele captou do povo brasileiro o que o povo brasileiro diz. Eu acho que não há nenhuma novidade no que Joaquim Barbosa disse. Nenhuma novidade. Ele simplesmente disse o que a sociedade diz. E a reação desses caras foi uma reação de mentirinha. Porque eles sabem perfeitamente, eles conhecem perfeitamente o que é que pensa o povo brasileiro a respeito disso. Eles sabem que o Congresso é uma das instituições mais desacreditadas no país. Portanto, que reação é essa? Reação de mentirinha. Joaquim foi extremamente feliz nas suas críticas, porque ele fez críticas que mostraram exatamente, aliás, que é uma tradução correta, completa do que pensa a sociedade brasileira a respeito do poder legislativo, do poder executivo e dos partidos brasileiros. Parabéns, Dr. Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal. Parabéns. Muito obrigado e até a próxima.